Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thiago Prego e estou aqui para falar sobre arquivos na linguagem Seance, na disciplina de Programação de Computadores 1 do Cefet Nova Iguaçu. Então, vamos lá! Arquivos, eles podem armazenar grande quantidade de informação ou pouca quantidade de informação. É a maneira com que fixamos o armazenamento de informação em computadores. Então, diferente do que fica na memória de execução ou a memória RAM, os arquivos eles são armazenados na memória permanente. Então, o acesso à informação ela pode ser concorrente. O que isso quer dizer? Mais de um programa ao mesmo tempo acessando o mesmo arquivo. Né? E você pode estar aí acostumado a associar arquivos com a extensão do arquivo, onde aquela extensão, na verdade, é uma forma de o nome do arquivo conter a informação do tipo do arquivo ou qual programa deve ser utilizado para abrir aquele arquivo. Mas a gente vai ver que, na verdade, só existem dois tipos de arquivo. Então, na verdade, essas extensões, elas contêm no próprio arquivo algumas informações que vão ajudar o programa que vai abrir aquele arquivo a, de fato, abrir aquele arquivo no formato correto. Então, como eu falei, existem só dois tipos de arquivo. Arquivo texto, o que é isso? Eles armazenam caracteres que podem ser mostrados diretamente na tela ou simplesmente modificados por um editor de texto simples. Né? Então, a gente vai ver aqui muitos exemplos de arquivo de texto. Ou arquivo binário, que é simplesmente realmente a sequência de bits, né, que podem ser lidos de várias formas diferentes. Qual é a diferença, então, do arquivo texto para o binário? O arquivo texto, na verdade, é um arquivo binário, mas cada elemento é armazenado como um caractere, ou seja, uma sequência de 8 bits, e que vão ser interpretados como um caractere, né? Em muitos casos, alfanuméricos, mas tem outros caracteres também. E um arquivo binário, não necessariamente eu vou ler de 8 em 8 bits. Dependendo do arquivo binário, pode ser que ele deva ser lido ou escrito a cada 4 bits, a cada 16 bits, a cada 13 bits, a cada 21 bits. Depende do seu propósito, depende de como você vai escrever para depois recuperar essa informação. E nessa aula a gente vai focar mais em arquivo do tipo texto. Na hora que a gente vai referenciar um arquivo, a gente fala sobre o caminho para aquele arquivo. Então aqui duas formas de chegar no arquivo, no caminho para esse arquivo. No Windows, por exemplo, a gente usa a barra em um sentido. No Linux, a gente usa a barra no outro sentido. Então, quem usa Linux costuma chamar essa barra daqui de barra e a do Linux de contrabarra. Tá? E aqui são dois exemplos de caminho absoluto. O que isso quer dizer? Eu estou passando o caminho desde o seu diretório mais raiz até o arquivo propriamente dito. Tá? Então, no Linux é comum, por exemplo, usar o C2 ou D2, e no Linux é muito comum usar o /home como o diretório raiz de um usuário. Ou eu posso também passar o caminho relativo. Então, por exemplo, aqui a gente tem o arc.txt, então isso quer dizer que ele está no mesmo diretório que o programa, que o executável. Nesse outro exemplo embaixo, está aqui mc102/lab.c. Então, o arquivo lab.c está no diretório mc102 e esse diretório mc102 está no mesmo diretório do que
o executável. Isso vai ficar mais claro conforme a gente fizer aqui alguns exemplos. Como é que a gente abre um arquivo em Seance, né? Existem algumas funções para fazer isso, mas a certamente mais usada é o fopen. E o protótipo dela é: eu retorno um ponteiro para um file com todas as letras em maiúsculo mesmo, e eu passo, né, como parâmetros um const-char asterisco, que é o caminho, e aqui pode ser ou o caminho absoluto ou o caminho relativo, e o modo de abertura desse arquivo. Então aqui os modos, né, R sendo somente leitura, né, então o arquivo ele deve existir. Posso usar o R+, em que eu abro o arquivo para leitura e escrita ao mesmo tempo, e eu já adianto que na grande maioria das vezes você não quer fazer isso, abrir para leitura e escrita ao mesmo tempo. Parâmetro W, que abre o arquivo para escrita, mesmo que o arquivo exista, ele começa do zero, limpinho. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando vai usar o parâmetro W, né, o modo W, porque eu, às vezes, vou sobrescrever o conteúdo de um arquivo inteiro, e não era isso que eu queria. O W+, é para escrita e leitura, zerando o arquivo, né? E o A é de append, né? O W é de write, o R é de read, e o A é de append. O que significa? Coloca no final. Então, o append, se o arquivo não existe, ele cria um arquivo zerado. Se o arquivo já existe, ele começa a preencher o arquivo do final dele para frente. Então tem o A+, também, que é o append, mas também escrevendo. Sugiro jamais usar R+, W+, e A+. Então, como é que a gente abre um arquivo para leitura? Como eu falei, a gente vai focar aqui em arquivos do tipo texto. Primeiro, que é mais simples manipular esse tipo de arquivo. Inclusive, eu posso eu mesmo criar um arquivo no bloco de notas, por exemplo, e depois manipular esse arquivo ou escrever esse arquivo e abrir no bloco de notas para ver como é que ele ficou. Então, é mais fácil da gente manipular. Então, aqui é um exemplo, né? If fopen teste.txt, R, ou seja, está no modo de leitura. E o que é esse teste se for null? Se der null, significa que por algum motivo não foi possível abrir esse arquivo. Não sei, nesse caso, se não foi possível abrir por algum problema de permissão ou simplesmente porque o arquivo não existe. Mas o que aconteceu de fato é que não foi possível abrir. E é interessante que a gente saia da execução, né, do programa, ou pelo menos que a gente não continue a executar o programa como se ele tivesse conseguido abrir o arquivo, senão vai dar erro de execução. Então esse p-error significa que eu estou imprimindo na saída padrão de erro. Qual erro? Essa mensagem que foi colocada, erro ao abrir o arquivo. Else, printf, o arquivo está aberto para leitura. Então, nesse programa muito simples, e no caso aqui nesse pedaço de programa, a gente vai ver que simplesmente apareceu a mensagem, o arquivo está aberto para leitura, mas a gente não leu o conteúdo do arquivo. Eu só peguei um ponteiro para esse arquivo e, no caso, eu não fiz nada com esse ponteiro, porque se a gente for olhar aqui, o fopen não foi entregue para ninguém, não foi guardado em nenhuma variável. Então, aqui um exemplo lendo os dados de um arquivo pré-existente chamado teste.txt. Então, o fopen ele retorna um ponteiro, né, para o stream de caracteres, que é o nosso arquivo. O fscanf, semelhante ao que o scanf faz, ele lê
de algum lugar. O scanf lê da onde? Da entrada padrão, no caso o teclado. O fscanf vai ler de um arquivo, de maneira semelhante ao scanf. E o fclose fecha o arquivo. Tá? Então, aqui o que a gente está fazendo? Está criando uma variável, tá, do tipo file asterisco f, um char c. Então, aqui já está dando a entender que eu vou ler de caractere em caractere. Então, está aqui ó, o f recebendo o resultado do fopen. Se f for null, eu dou uma mensagem de erro e aqui, no caso, estou retornando 1. Lembrando que é muito melhor eu definir aqui em cima duas constantes. Uma constante valendo 0, dizendo sem erro. E uma outra constante dizendo com o nome erro de leitura de arquivo igual a 1. Fica muito melhor, é uma boa prática de programação. Mas para simplicidade, né, do código, para ficar mais enxutinho, aqui a gente usou return 1 e return 0. Então, se der erro, dá uma mensagem de erro e retorna 1. E como é que é o processo de leitura? O que a gente vai fazer nesse programa? Lê um caractere e imprime esse caractere. Lê um caractere e imprime esse caractere. Até quando? Até chegar no fim do arquivo. E existe, de fato, um caractere que se chama end of file. E a gente referencia esse caractere como EOF, tudo maiúsculo. E quem conhece essa constante? A biblioteca stdio. Então, está aqui o nosso while. E esse tipo de loop para leitura de arquivo é muito comum. Por quê? Porque eu não sei quantos caracteres tem naquele arquivo. Por isso que a gente tem que ler enquanto tem coisa para ler. Enquanto eu não chego no end of file. Chegou no final desse loop, fecha o arquivo. Existem alguns sistemas operacionais que, se eu não fechar o arquivo, eu não consigo abrir de novo. Né? Tem sistema operacional que, quando eu dou um comando ou uma instrução de abertura de arquivo, ele trava aquele arquivo e ninguém mais consegue manipular aquele arquivo. Não consegue abrir, não consegue fechar, não consegue escrever. Então, dependendo do sistema operacional que você esteja, na configuração que você esteja, se você não fechar o arquivo, na segunda vez que você tentar rodar esse programa, você não consegue. No Windows, né, a maioria dos Windows, ele, mesmo que você esqueça de fechar, na hora que você executar de novo, ele deixa você abrir sim. Né? Vai depender muito das permissões desse arquivo. Então, aqui agora, como é que a gente escreve em um arquivo? Então, o printf, o que ele faz? Ele imprime na saída padrão, que geralmente é o monitor. O fprintf, você tem que apontar para onde que você quer que ocorra a impressão. Né? No caso, é para um arquivo. Então, aqui, por exemplo, a gente vai usar um arquivo de leitura, que a gente vai usar aqui como entrada, e um outro arquivo para saída. Então, a gente tem o fr, que é o arquivo de leitura. Então, é o file underline read, se você tivesse com boas práticas de programação. E um outro, que seria o file underline write, que é o que a gente vai escrever. Então, if fr igual a null, não consegui abrir o teste.txt, retorna 1. Se eu não conseguir abrir o saída.txt, e como a gente não está interessado em abrir um arquivo que já existe, que eu estou usando o w, certamente, se deu esse erro, é porque é um erro de permissão. Por isso que você está vendo, é até um outro erro. Então, seria muito bacana ter um const char erro ao abrir um arquivo e o 2 ser um erro ao criar um arquivo, por exemplo. Tá? E aqui, while eu não encontro o end of file do fr, pego um caractere do fr e agora imprimo onde? No fw.
Como é que eu vou verificar esse arquivo? Ou eu uso aquele programa anterior que a gente viu, mas passando não teste.txt, mas saída.txt, ou clicando 2 vezes em cima do saída.txt e vendo no bloco de notas. Então, para você testar o programa anterior, esse aqui, como é que você faz? Cria no bloco de notas um arquivo, salva no mesmo local de execução do programa que você criou, você precisa saber onde é que ele está, tá? Coloca exatamente no mesmo diretório e aí você vai conseguir abrir o teste.txt. Então ele precisa ser chamado de teste.txt exatamente dessa forma. Tá bom? No caso aqui, você pode usar até o mesmo teste.txt do exemplo anterior e aí você vai ter uma cópia dele, que é o saída.txt. Um outro exemplo, como é que eu leio strings? Então aqui, o que isso quer dizer? Eu vou ler os meus caracteres como se fossem um conjunto de caracteres. Então, separados por alguma coisa. No caso, eu usando o fscanf, não como o %c, que é aquele caso que a gente usou, que é caractere a caractere, mas usando %s, o que ele faz? Ele procura caracteres um do lado do outro, a menos que seja um espaço ou um enter, um espaço ou um /n. Quando ele encontra um espaço ou um /n, o scanf identifica que acabou aquela string. Então, quem vai ser o seu str? Pra você entender o que está acontecendo aqui. Ó. Ele está lendo de f a string s, colocando onde? Dentro do ponteiro para um conjunto de caracteres str. Então, aqui a gente criou um SHA-str de tamanho 200. Por que tamanho 200? Porque quando eu criei esse programa, eu imagino que não vai ter nenhuma string que tenha um tamanho maior do que 200. Sugiro para o aluno interessado pegar um teste, esse por exemplo aqui, que os caracteres têm no máximo, as strings têm no máximo 4 caracteres e criar um str de tamanho 3. Pra você ver o que vai acontecer. Isso é muito bacana. Tá? Então aqui, essa primeira parte é a abertura do arquivo. Se conseguiu abrir, passa para essa parte de baixo. E agora, o que está sendo feito? Coloca dentro do str e depois, para a gente verificar, imprime. E se a gente for ver, a saída está diferente do arquivo, aqui no exemplo. Por quê? Aqui, a cada string lida, eu pulo uma linha. E aqui no arquivo a gente tinha, nesse exemplo, ó, uma string, espaço, outra string, enter. Uma string, espaço, outra string, enter. Então, como aqui a gente tem uma matriz, por exemplo, que ela é 2 colunas e 3 linhas. E aqui, na hora de imprimir, imprimiu tudo como se fosse um vetor de uma coluna só e 6 linhas. Eu mudei a forma de exibir, tá, o conteúdo daquele arquivo sem alterar o arquivo. Então, essa forma de ler o arquivo, eu não estou lendo exatamente, na verdade, eu não estou exibindo exatamente o conteúdo do arquivo. Eu estou exibindo cada string, né, pulando linha. Aquele outro exemplo, caractere a caractere, é mais fidedigno ao arquivo. Tá? E você pode estar se perguntando, mas o bloco de notas eu consigo editar. Mas não se engane, ele não está escrevendo e lendo ao mesmo tempo. Quando você começa a editar, aparece um asterisco do lado. Isso quer dizer que o que você está vendo na tela não é o conteúdo do arquivo que você abriu. Para que vire o conteúdo do arquivo que você abriu, você tem que fazer o quê? Salvar. E o que ele faz? Ele cria um novo arquivo. Ele apaga o arquivo antigo e cria um novo com o mesmo nome. Então, lendo um número real. Então, se a gente for ver, ele é um pouco diferente, né? A maneira de ler. Esse arquivo
esse programa, qual é a expectativa dele? Que eu tenha 2 floats separados por espaço. E como é que está sendo exibido esses 2 floats que estão sendo lidos ao mesmo tempo? Com essa seta aqui, inclusive o primeiro com 2 casas decimais e o segundo somente com 1 casa decimal. Então, por exemplo, poderia dar alguns problemas. Então, eu deixo para o aluno interessado, por exemplo, colocar aqui na segunda coluna, por exemplo, 1.22, mas só entregando com 1 casa decimal, para você ver o que vai acontecer. Tá bom? Então, aqui um outro exemplo de leitura de string, mas agora lendo 2 ao mesmo tempo, com um separador de espaço. E a pergunta que eu deixo para o aluno interessado é o que vai acontecer se eu pegar esse arquivo de exemplo, mas abrir com o programa anterior, que esperava floats. AB13 não é um float. Vai ficar para o aluno interessado. Aqui, um outro exemplo, mas em vez de usar scanf, usando fgetS. O fscanf, ele dá mais problema de execução do que o fgetS. Porque na hora de pegar, se a gente for ver, a gente passa qual é o modo que eu espero que esteja escrito o arquivo. Ou eu, pelo menos, espero que dê para pegar desse jeito. Então, é o que a gente chama de leitura formatada. Se não der para fazer aquela leitura formatada, costuma dar erro de execução. O fgetS, eu consigo fazer verificações. Então, inclusive, fgetS string é a string onde é que eu vou jogar o resultado. E essa string eu vou passar, inclusive, o tamanho da string. Isso quer dizer que se eu tentar colocar algo que não cabe, ele não deixa botar. O fscanf não faz isso. Dá para dar problema. Tá? E o arquivo que você está lendo, o protótipo ele é diferente. E, por exemplo, dessa forma aqui, o fgetS é uma leitura não formatada. Isso quer dizer que eu consigo testar. Coisa do tipo, será que é float? Será que é string? Então, por exemplo, com fscanf, com aquele formato, esperando que fosse float. Se eu passar esse aqui, vai dar erro. Mas se eu usar o fgetS, eu consigo verificar. Se for um float, exibe. Se não for float, não exibe, por exemplo. Então, eu deixo para o aluno interessado. Um outro exemplo aqui é como é que eu leio um vetor de um arquivo, escrevendo em outro. Então, será feita a leitura de um arquivo que a primeira linha dele é o número de elementos do vetor. Na segunda linha, os elementos do vetor dispostos em uma linha. E a saída vai ter o primeiro elemento, também o número de elementos, e o resto num vetor coluna, os elementos propriamente ditos. Então, para ficar mais organizado o código, foram criadas 2 funções. Uma que se chama escreve vetor, então vai ser a saída dele, e o outro lê o vetor. Tá? Então, pela ordem aqui, a gente primeiro vai ler o vetor. Como é que é essa função? Ela retorna a quantidade de elementos do vetor e coloca dentro de um vetor de inteiros, que a gente está passando por referência, tá? E o nome do arquivo. Então, vamos lá. Está aqui, daquele mesmo jeito que a gente viu os outros programas, mas aqui numa função, tá bom? E aqui, não só colocando no vetor V, mas também imprimindo. Então, aqui ele está fazendo 2 coisas. Coloca o conteúdo do teste1.txt nesse ponteiro para inteiro,
mas também imprime na tela cada elemento e colocando entre colchetes. Por isso que você está vendo aqui essa saída dessa forma. Sendo o primeiro elemento que é impresso é o tamanho do arquivo, ó, esse 5. E depois sem pular linha. Por quê? Ó? Se a gente for ver, ele pega o quê? O %d. Então, ele procura um número inteiro até encontrar um espaço ou um pula-linha. E aí depois, ó, o printf pulando linha. Então, depois aqui, ó, vem um loop. E como eu já sei que o tamanho está aqui, ó, nesse primeiro elemento, o tam, eu posso fazer o for, em vez de fazer até o end of file. Isso aqui é um exemplo, tá? Vai funcionar para esse tipo de arquivo. Depois que aconteceu isso, né, depois que colocou dentro do vetor v, imprimiu, o que é feito? Fecha o arquivo, retorna ao tamanho, e agora a gente vai entrar na função para escrever. Como? Abrindo um arquivo com o nome já pré-definido. Então aqui a entrada não é pré-definida, o nome, mas a saída é pré-definida. Se não conseguir ler a forma que foi escrito aqui, sai do programa. Então aqui, ó, inclusive está saindo com o valor -1. Esse exit, vocês talvez não tenham visto antes, é diferente do return. Ele sai, não interessa em que camada, né, de execução ele esteja. Então ele aqui vai sair do programa principal. Não é uma boa prática de programação, não. Dá para ser melhor do que isso. Mas para a simplicidade do código, vamos deixar assim. Mas eu deixo para o aluno interessado, por exemplo, escrever uma função que ela retorna um código de erro. Então, poderia aqui retornar 0 se conseguiu fazer isso tudo. Se não conseguiu abrir, ele retorna um código de erro, por exemplo, -1, que era um código pré-definido. Tá? Então, tá aqui. Já vai para usar aquele mesma ideia de colocar o primeiro elemento como o tamanho do vetor, está escrevendo aqui, ó, no arquivo o tamanho, pulando linha, e depois, semelhante à leitura, um loop pré-escrita, mas diferente daqui, que era com espaço, o separador é o pula-linha. Fecha o arquivo, depois vem para esse nível do programa e retorna 0. Então, eu deixo aqui para o aluno interessado reescrever agora esse programa usando boas práticas de programação. Então, colocando os códigos, né, de erro como const int, com um nome que signifique o código de erro, em vez de usar void, usar aqui um int, em vez de exit, usar o return, e esse return ser também retornado aqui no nível do main. Então, vai ficar para o aluno interessado. Cuidado, porque do jeito que a gente escreveu o ler-vetor, ele pode tentar ler mais números do que existe na segunda linha. Por exemplo, colocando aqui o número 6, mas só tendo 5 elementos. E vai dar problema. Que problema é esse? Vou deixar para você testar e ver. Então, eu deixo aqui alguns exercícios para o aluno interessado, com diferentes níveis de complexidade. Sugiro vocês primeiro fazerem aqueles exemplos que eu dei, usando boas práticas de programação, verificando os erros, resolvendo inclusive esses erros, buscando como é que eu evito esses erros, mesmo que o usuário coloque, por exemplo, um número de elementos diferente do número que tem mesmo, para depois vir aqui para os exercícios. E você, que é meu aluno do Cefet, qualquer dúvida que você tenha, você pode me mandar uma mensagem ou procurar um dos nossos monitores, que todos nós estaremos muito felizes em tirar a sua dúvida. Fechamos aqui a nossa aula sobre arquivos na linguagem Seance. Então, um beijo no seu coração e que Deus te abençoe muito.